Então, iniciando hoje mais uma aula, dessa vez começando o capítulo 40 da primeira parte. Hoje vai ser sobre a palavra Ruach. É uma palavra bastante aí conhecida dentro do judaísmo, da tradição, e geralmente significa espírito, evento, mas tem diversos significados. E muitas vezes é uma palavra mal compreendida também. Então, assim, é um conceito muito importante para se falar. Hoje a gente vai falar do capítulo 40 e 41, que também é outra palavra muito importante, que é a Nefesh, que é a alma. E então o Maimônides, ele começa falando assim: Ruach é um homônimo que designa o ar, ou seja, um dos 4 elementos, como em e o ar de Deus plainava. Gênesis 1, 2. Ou seja, primeiramente, um dos 4 elementos. Aí, a gente já falou isso anteriormente, se tinha antigamente a ideia de 4 elementos fundamentais da natureza, que consistia assim, tudo que existe era uma combinação desses elementos fundamentais, e o ar era um deles. Também era bastante usado na Kabbalah, também para designar atributos, ou você relacionava com a pessoa, tipo, o alimento da pessoa vai mais para o fogo, então uma pessoa mais eu escalando, por exemplo, água e fogo. Esquentada. É uma pessoa esquentada, mais intensa, impulsiva. Então se dividia bastante. Era assim, um significado metafísico, vamos dizer assim, para designar a constituição de uma pessoa, regida por tal elemento. Também na astrologia tinha essas coisas, mas na ciência mesmo, na física, não é mais assim, de acordo com os 4 elementos. Porque nessa época se tinha a concepção de que a matéria era uniforme. Ela era como se fosse uma coisa não dividida em partículas, mas um elemento fluido com características de um com o outro, que designava a estrutura, o substrato da coisa. Parecendo com o éter, né? O éter era uma categoria que está acima dos 5 elementos, ele era mais refinado, porque ele está acima da esfera da Lua, então a matéria lá é mais elevada, segundo a concepção da astrologia dessa época. Porém, a matéria era mais uma coisa contínua. Até se tinha a ideia de que existiam átomos. Aí vem lá de Epicuro, já desde a Grécia, já tinha uma concepção contrária a esse pensamento, que a matéria era dividida em átomos sólidos, átomos indivisíveis. Aí depois, na ciência moderna, se descobriu que realmente era átomo. Porque não existia tecnologia para você investigar a matéria de uma forma elementar. O átomo ele já tinha que ter mudado até de nome, né? Porque ele já não é mais átomo. O átomo, ele é uma palavra que vem da Grécia, que designa uma esfera indivisível. Só que é diferente. O átomo moderno, ele também é uma esfera, só que ele é divisível. Ele tem elementos mais fundamentais ainda, os quarks, ele tem toda uma estrutura ali. Não uma esfera indivisível como se era na Grécia. Tem um experimento aí que foi uma coisa interessante, que antigamente não tinha esses aparatos, né, para fazer testes empíricos, né, falando. Aí, até pouco, não sei se é pouco tempo, tem um tempo atrás aí, fizeram um experimento com gelo, derreteram ele a altas temperaturas, e ele não ficou não virou nem água e nem gelo.
Ele não virou água nem gelo. Ele entrou num estado que alguns cientistas falam que é o éter, né? É o quinto elemento, né? Aí... o éter, hoje, ele não existe. O éter é uma concepção medieval. O que existe são alguns estados da matéria que são diferentes, tipo os supercondutores, por exemplo, como o plasma. O plasma é um estado da matéria que é como íons ionizantes. Ionizante. É como se fosse um gás. Gás luminoso. Aí, por exemplo, o Sol, as estrelas são constituídas dessa. No caso seria um gás que é palpável. É um gás que está entre gás e líquido. Isso. É um estado da matéria diferenciado. É um estado viscoso. Isso. É como se fosse Aí uma tem- que pudesse fluir. Aí tem extremamente supercondutores. Exatamente. Ele só existe em condições extremas. Condições normais, assim, não existe. Então, quer dizer, esses 4 elementos eles ainda podem ser usados, mas metaforicamente, não literalmente, fisicamente. Aí ele diz, é também o nome do vento que sopra, como em E o vento, Ruach, do Oriente, trouxe os gafanhotos. Êxodo 10, 13. Um vento, Ruach, do Ocidente. Como está também em Êxodo 10, 19. Os exemplos são muitos. E também, também o nome do espírito vital, como em um espírito Ruach, que vai e não volta. Salmos 78, 39. Em que havia espírito Ruach de vida. Gênesis 7, 15. É também o nome daquilo que remanesce no ser humano após a morte, a qual não está sujeito a perecer, como em E o espírito Ruach retornará a Deus que o deu. Eclesiastes 7, 7. Então essa é uma concepção clássica também. O que é o espírito? O espírito é aquilo que permanece após a morte, como está no livro de Eclesiastes. Então é uma concepção popular também. Será que alguma coisa permanece depois da morte? O corpo ele se deteriora, o cérebro morre, os órgãos morrem. Será que permanece algo do ser humano? Aí muitos atribuem ao espírito, ou uma consciência também, uma linguagem mais moderna. Então, o espírito pode ser um tipo de consciência que permanece após a morte. Então, ela está ligada a algo que não é o corpo. Porque se o corpo pereceu, o corpo volta à terra, o corpo deixa de existir, então o espírito seria algo ligado a outra coisa. E o que é essa coisa? O que é isso que liga o espírito, que faz uma parte do ser humano permanecer? Essa coisa que faz essa parte do ser humano permanecer não pode ser corpórea. Ela não pode ser algo material. Porque como algo material vai preservar uma parte do ser humano que supera a morte, que supera o declínio, supera as próprias limitações da matéria, supera o tempo, o espaço. Então isso deve ser algo transcendente a isso, transcendente ao corpo. E o que é isso? É Deus. Então, o espírito é um elo de ligação entre o ser humano e Deus. É uma parte do homem que permanece fora das limitações do corpo. Então a gente pode dizer que é como se fosse um elo de ligação. É como se fosse uma corrente em que depois que esse corpo ele morre, só resta um elo que liga ele à fonte da vida. Que aí esse elo é chamado de Ruach. Então esse é um dos significados. Ruach é aquilo que permanece, aquilo que faz um elo de ligação.
Então a gente pode entender o Ruach dessa forma também. É o elo de ligação entre o nosso mundo, o perecimento da matéria, mas é algo que supera o espaço, supera o tempo. E esse elo de ligação é o espírito. Isso será, a gente pode interpretar como legado, memória, ou algo que mantém a pessoa ainda viva mesmo depois de morrer? Sim, se fazia uma associação de que essa consciência ou espírito ela estaria ligado às memórias da pessoa. Então, quer dizer, a pessoa logo cultivava durante a sua vida coisas que ela fez de bom, bons atos, tudo de positivo, tudo que é considerado espiritual. Então, é como se fosse, na verdade, no final de tudo, é como se fosse a essência da pessoa. Essa essência não poderia ser perdida. Então, como é que pode? Todos nós trabalhamos durante a nossa vida, fazemos o bem e tal, cultivamos bons momentos, boas memórias. Como é que isso pode desaparecer? Então, isso é um grande problema. Como que pode desaparecer essa essência do homem? Então, essa essência do homem, ela é traduzida como aquilo que permanece após a morte, que é o espírito. Então, se fazia assim, esse entendimento. O espírito é aquela parte essencial do homem que guarda a sua consciência mais fundamental, suas memórias, as suas vivências, e isso permanece, isso fica em algum lugar. Porque quando uma pessoa parte do mundo, a gente tem aquele sentimento, aquele pedaço de esperança de que isso pode permanecer em algum lugar, que aquilo não foi totalmente perdido. Então esse sentimento que dá origem à ideia do espírito, é aquilo que permanece, aquilo que a gente não quer que desapareça. Então naquele ente querido que se vai, então a gente quer que algo dele permaneça, algo além do mundo. Então isso se traduz nesse elo de ligação com o Criador, aquilo que permanece após a morte. Pelo que eu entendi situações passadas, que era a alma. Tudo aquilo que você lembrava, a pessoa lembra depois da morte, eu achava que fosse a alma, mas não é a alma. Então é o espírito que permanece, que tem aquelas lembranças todas que ele viveu ali com a família, todos aqueles atos que, mesmo sendo coisa ruim, é o espírito que vai lembrar. A alma, ela é uma estrutura. A alma ela é um conjunto de coisas. Uma delas é o espírito. Só que a alma também, e isso segundo o Baal HaSulam, segundo Rabash, eles estruturam a alma como 5 degraus. Então a alma ela é uma estrutura complexa, ela depende do corpo, ela depende do espírito, aí tem várias divisões dentro da alma. A alma é como uma estrutura geral. Tem dois nomes, Nefesh, né, que você vai ler agora há pouco, daqui a pouco. Nefesh, ela está condicionada ao corpo, e a Neshama, ela já está ligada ao mas legado. tudo é alma. Tudo é alma. Nefesh é traduzido como alma, alma animal, enfim, várias níveis de existência, vários níveis. Nefesh é um animal, é isso? É o conceito básico da... Então, quer dizer, a alma é uma superestrutura. A alma é uma superestrutura. O espírito é uma dessas estruturas. Porque um volta para Deus, e o outro, e aí? O espírito volta para Deus, que ele que colocou, e a alma? A alma, ela Faz parte. A alma, o espírito é uma parte da alma. A alma é essa estrutura. Quando o corpo, por exemplo, a nefesh, quando uma pessoa morre, a nefesh deixa de existir. A nefesh é uma parte da alma. Então, quer dizer, a alma não é totalmente imperecível. A alma, ela também morre. Uma parte dela morre. Então, o espírito é esse elo de ligação mais fundamental, mais essencial do homem, que permanece após a morte. Mas Então, com o tempo, né?
O espírito ele está acima do tempo, dentro desse significado dele. Porque o Urua, ela significa outras coisas além do espírito, significa o vento. Então, nas traduções, assim, nos significados etimológicos mais antigos que se tem no hebraico, você usava Urua para designar um vento que está chegando, uma tempestade, enfim, tinha diversos significados. Porque é um movimento invisível da vida. É uma coisa que dá movimento a algo. É um movimento, é algo que designa um movimento, sopro. Então, motivação por exemplo, também, né, Eduardo? Oi? Motivação também. A motivação é algo que te põe a trabalhar em prol de alguma coisa. Então, por exemplo, antigamente se fazia associação a Urua como algo que sai da boca, que isso designa a vida. Então, o hálito, por exemplo, Fôlego também, o fôlego, isso era chamado de Urua também. Então, era algo que designa a vida, só que nessa interpretação também é algo que permanece após a vida. Então, tem diversos significados, é um termo homônimo, ele tem vários significados. Mas, fundamentalmente, no nível mais profundo, ele designa algo essência, algo essencial, algo que permanece após a morte. Designa também, e outro significado, a inspiração da inteligência divina que emana de Deus sobre os profetas, com os quais eles profetizam, como será explicado ao tratarmos da profecia de modo conveniente a este tratado, como e tirarei o espírito Urua que está sobre ti e porei sobre eles. Números 11, 17. E aconteceu que, quando o espírito Urua repousou sobre eles, Números 11, 25. E o espírito Urua do Eterno falou por mim. 2 Samuel 23, 2. Isso é frequente. Aí, como o Marcelo também falou, Urua significa também intenção, vontade, aquilo que te põe Motivação. te dá motivação para algo. Então essa é a intenção, é a vontade. Então, se for para traduzir de uma maneira que explique todos esses significados aí, para resumir, Urua seria a força que move a vida. Seria uma força. Porque o fôlego é aquilo que move a vida. Tudo aquilo que tem vida tem um fôlego. Por isso que a Bíblia diz, e o espírito voltará a Deus, porque esse fôlego, se eu não respiro mais, eu não recebo esse movimento de vida. Então ele retorna à sua fonte original, como o vento. É uma engrenagem, né? Ele retorna. A máquina. Só que ele retorna não vazio, ele retorna com a essência da pessoa. Então a essência, o que a gente pode, dentro desse modo de se entender o espírito, o que a gente pode falar com o que é a essência que permanece? A essência que permanece dentro da Kabbalah, a gente pode dizer que são os frutos do trabalho. Por exemplo, todo o trabalho do homem, ele tem, além da mudança externa, uma mudança interna, um trabalho interno. Então é como se, vamos pegar aqui a estrutura da alma. É como se a estrutura da alma ela não fosse completa. Ela fosse dada como uma estrutura a ser trabalhada. Ela é uma estrutura com vários níveis, e o Urua é um desses níveis. Só que o trabalho do homem é você pegar na vida prática, na convivência com os outros, na sua interioridade também, e durante a sua vida você trabalhar com isso. Então os frutos desse trabalho, além de ser frutos externos, que você pode mudar, se é um agente de mudança na vida de outras pessoas, você é um agente de mudança na sua própria vida. Então esses aprendizados, esses trabalhos internos, que a gente pode dizer que é o trabalho de Malhut para cima, esses trabalhos que existem dentro da estrutura da alma, eles são os frutos que permanecem e eles fazem parte dessa essência que transcende o corpo, transcende a materialidade. Então esses são os frutos. Mas só existe dois tipos de frutos, né? Isso, Eduardo, o fruto bom e positivo
E o fruto negativo, não é isso? O fruto negativo ele seria o que se tem Não tem um meio termo. na tradição como aquelas sujeiras. Então você tem como se fosse uma máquina de lavar, aí vem conceitos como Guerrinon, Aquele ponte. que vem conceitos como Guerrinon, Ô, conceitos como Eduardo. inferno também. Não seria isso, a questão do Lua, quando ele transcende, não seria o Da'at, ele fosse junto com o Da'at, que é todo o conhecimento que um ser humano ele acumula durante a sua estadia aqui, né? O Lua dentro de uma estrutura, de uma roupagem ali, aí ele acumulasse durante a vida dele toda aquele conhecimento, e quando ele deixasse a matéria, né? O Lua deixasse a matéria, ele carregasse consigo, né, a Da'at, né? Que é o conhecimento. A Da'at é um resultado. A Da'at também ela pode ser entendida como os frutos. Então a Da'at é como uma estrutura onde ela carrega aquilo que você conseguiu produzir com o entendimento, com a sabedoria. Então aquilo é um produto, aquilo que foi algo que você gerou. Então essas coisas que você gera, segundo essa concepção, leva após a vida, leva como essência. Então isso é o que permanece do homem. Então isso dá uma esperança para o homem do que ele pode fazer, do que ele pode trabalhar, que transcende o seu próprio corpo, transcende a própria materialidade. Então é como se fosse os frutos colhidos. Bons frutos, você fala. Os bons frutos, aquilo que te liga com o Eterno. Como o Eterno, a gente vai dar um exemplo mais prático ainda para ficar de melhor entendimento. Por exemplo, quando uma pessoa ela trabalha com similaridade de forma com o Criador, ele é o desejo de doar, ele é a vontade de doar. Quando o ser humano ele trabalha o seu ego para receber, para doar, ele faz uma similaridade de forma. No mundo espiritual, as coisas ou se separam ou se unem segundo a similaridade de forma. Então, se você é uma criatura que só recebe e nunca trabalhou para doar, há uma separação, porque o Criador é o desejo de doar e a criatura é o desejo de receber. Então, espiritualmente, eles estão numa disparidade muito grande, numa distância muito grande espiritual. Quando os frutos espirituais, o fruto do seu trabalho, é se aproximar do Criador, você está se aproximando a algo que transcende o tempo, que está acima da morte, acima do perecimento. Então essa sua parte, que se une a essa forma que está além do tempo, está além do perecimento, essa parte que se une a esse elo, que é a própria vida, aquilo que transcende a morte, essa sua parte que se conecta a isso é a que permanece além do tempo. Então essa parte é o que transcende a morte, aquilo que está além da morte, aquilo que não é mais afetado pelo perecimento. Então a gente pode entender dessa forma também. O Ruach, essa parte do espírito, isso que carrega a essência, ele é essa parte da alma, que adquiriu a similaridade de forma com o Criador. Então tudo que se une ao Criador também é eterno, porque a forma do Criador é eterna. Se a forma do Criador é eterna, aquilo que se conecta com Ele é eterno, transcende ao tempo e espaço. Então, por exemplo, uma pessoa que ela conseguiu fazer um tikkun. Feito o tikkun, essa parte da alma dela foi corrigida, foi retificada. Aí volta para cima. Então essa parte da alma dela se conecta à forma eterna, que é o Criador. Então ela se torna um com o Criador. Porque a gente entendeu que algo está próximo ou afastado pela similaridade de forma, ou a disparidade de forma. Se algo adquiriu a similaridade de forma,
é uma coisa só, não tem mais diferença. Então, se tem duas canetas aqui, elas têm uma disparidade de forma. Se elas tivessem exatamente a mesma similaridade de forma, a mesma forma, não existiriam duas canetas, existiria uma só. No mundo espiritual acontece dessa forma. No mundo espiritual é extremamente simples. Por isso que o Sadiq tem essa conexão com ele, né, com o Criador. Sim, porque se torna um com o Criador. É isso que, por exemplo, é a profecia. A profecia é uma similaridade de forma. Porque quando o profeta ele se conecta através do sonho ou visão, que a gente já entendeu aqui no Guia dos Perplexos, que são essas duas formas apenas, não tem outra forma. Quando ele se conecta com o Criador, esse intelecto divino e a imaginação do profeta se tornam uma coisa só. Então há uma conexão aí. Então por isso que a palavra do profeta ela era entendida como a palavra do próprio Deus. Então porque é uma só intenção, uma só coisa. De nevoar, né? Isso, então assim, é uma similaridade de forma. Então a gente pode entender tudo aquilo que se conecta com a forma do Criador é eterno. E é o próprio Criador. Poxa, vou ter que sair. É a própria forma do Criador. Não existe mais divisões. Não existe diferença. A única coisa que existe de diferença é por causa da disparidade de forma. Então, por que o mundo é tão complexo? Por que a estrutura do mundo é tão complexa? Por que nós temos problemas tão complexos? A matéria em si é algo múltiplo, enfim. Porque a multiplicidade, a complexidade, ela pertence à matéria. Ela não pertence ao espiritual. O espiritual é aquilo que é simples. As coisas só complicam mesmo, só tomam diversas possibilidades quando elas se fragmentam. Então, por exemplo, o Baal HaSulam diz que uma raiz espiritual dá origem a milhares, centenas de milhares, milhões de formas corpóreas, formas materiais. E cada forma se vendo como separado. Como separado, exatamente. Então, quer dizer, uma raiz, ela dá origem a infinitos ramos, a incontáveis ramos. Então, uma raiz, que é espiritual, simples, dá origem a milhares, milhões de ramos diferentes. E ramos que se veem separados, que têm a percepção de si de uma forma separada. Então, quer dizer, quanto mais espiritual mais tende à simplicidade. É uma coisa até interessante que o Rumi fala, né? Num poema dele, ele reconhecendo a grandeza de Deus, ele diz: eu desejei te dar um presente para expressar o meu amor. Então pensei, como pode a gota presentear o oceano? Ou seja, se eu sou parte de tudo, o que eu posso fazer por ti que não seja você próprio? Que bem eu posso fazer a Deus que não seja o próprio Deus se manifestando? Então eu não posso mirar a Deus, eu tenho que focar no outro. Que o outro é receptor, Deus não é. Então, é essa a ideia. O conceito mais fundamental de Ruach, de espírito, é aquilo que é a coisa mais fundamental, a coisa mais essencial que permanece, que é a forma, a similaridade de forma, os frutos da sua vivência, da estrutura da alma que permanece. A alma pode ter parte dela que morre junto com o corpo. Isso não é nenhum problema. A alma ela abrange toda a estrutura, até corpórea. Então, quer dizer, a alma ela também morre com a morte do corpo. Só que tem uma parte da alma que permanece. Essa parte da alma que permanece, ela é chamada de Ruach, ela é chamada de da essência, da parte mais essencial da alma. Então, aquilo que adquiriu a similaridade de forma, aquilo que realmente atingiu a correção. Então, aqui, né, nessa outra explicação, ela é a inteligência divina que emana de Deus sobre os profetas, com os quais eles profetizam.
Então, é aquele espírito que conecta com o intelecto divino. Então, toda vez que há uma conexão da imaginação do profeta com o intelecto divino, há uma geração de imagens oníricas, imagens do sonho. Essas imagens do sonho, elas são imaginações, elas são impressões. Então, por isso que cada profeta, ele vai ter as suas impressões, ele vai ter não um padrão universal de profecia. O Ramba, ele diz que só pode ter duas opções de como uma profecia se revela. Isso, para o Ramba, é universal. Porém, o modo, as imagens que o profeta vai ver, ou a experiência que ele vai ter, ela vai de acordo com a vivência do profeta. Então, por exemplo, o profeta, ele tem certos atributos. Ele viveu em tal lugar, por exemplo. A imaginação dele vai estar ligada àquilo que ele percebeu durante seu estado sensorial ativo. Então ele vai ter experiências que vai estar conectadas a isso. Então por isso que certos profetas têm uma profecia peculiar, outros têm outro tipo de profecia, porque vai depender da imaginação dele. Trabalhar com a imaginação não quer dizer que a profecia ela é uma coisa inventada. A imaginação é algo extremamente necessário. O próprio Maimônides diz que o profeta é uma pessoa extremamente imaginativa. É um dos requisitos para ser um profeta. É ter uma imaginação muito grande. Porque o Eterno, o Criador, ele vai trabalhar em cima dessa imaginação para criar, para transmitir para ele essas imagens oníricas, esses símbolos. Essa é uma linguagem simbólica. Então, se o profeta ele não ser uma pessoa imaginativa, ele não vai ter o atributo correspondente para receber a profecia. Ele tem que ser uma pessoa imaginativa para isso. E com isso vai se gerar essas imagens. E essas imagens elas vão ser dadas por Ruach HaKodesh, inspiração divina. Aí se tem outra categoria que não cabe totalmente aos profetas. Podem ser os sábios, por exemplo, que têm acesso a isso. Que aí já não é a profecia em si, mas é esse chamado de Ruach HaKodesh. Profetas, ou sonhos ou visões. Ruach HaKodesh é uma terceira categoria que, por exemplo, tem livros dentro das escrituras que não pertencem aos profetas, mas contêm profecias. Por exemplo, o livro dos Salmos. Não é o livro dos profetas, é o livro dos escritos, porém contém profecias. Essas profecias, os sábios dizem que é por Ruach HaKodesh. Por exemplo, quando Davi escreve os Salmos, ele é conduzido por Ruach HaKodesh. É uma inspiração divina, mas não que Davi seja um profeta como, por exemplo, Isaías e Jeremias. Ele tem inspiração divina, mas ele não é um profeta. Ele foi um rei de Israel. Porém, ele tem esse Ruach HaKodesh, esse espírito de profecia. Então, na história rabínica, por exemplo, tem diversas menções a rabinos, a sábios, que tiveram Ruach HaKodesh, tiveram inspiração divina. Então, por exemplo, a compilação do Talmud também é dada por Ruach HaKodesh, não profecia, mas Ruach HaKodesh, com uma inspiração divina. Então isso está ligado também ao conceito de Ruach HaKodesh, aquilo que passa uma ideia, aquilo que transmite uma ideia, também está ligado a esse conceito
de transmissão, esse conceito de intencionalidade, algo que vai de um lugar a outro. Quando um sábio ele deixa algo, ele tá fazendo um movimento. Ele está extraindo o conceito e deixando para o mundo. Ou seja, ele está transmitindo, ele está sendo um canal. Então, com isso, ele está fazendo como se fosse um vento mesmo. O vento, ele traz algo. O vento, quando ele venta, ele leva a tempestade, ele leva fragmentos de coisas. Então, o vento, ele traz as coisas. Então, o Ruach HaKodesh, ele está ligado a uma ideia muito simples. Assim como todos os conceitos, eles estão ligados à ideia simples. Todos os conceitos espirituais, a origem deles é muito simples. A gente que complicou isso com o passar dos anos. Por exemplo, o Spinoza diz que as escrituras elas são simples. Só que os teólogos, eles que complicaram as coisas. A escritura, o que foi escrito na Torá, por exemplo, ela é muito simples. Ela traz uma ideia de observação da lei, a observação do povo, ali a manter a sociedade israelita, a estabelecer justiça, tudo fundamental a uma comunidade. Agora, os teólogos, posteriormente, complicaram as escrituras. Criaram sistemas muito complicados. Por quê? Porque aquilo que é complicado, ele vai ficar na mão de uma elite. Então, quer dizer, se eu tenho conhecimento que só eu e o meu grupo conseguem entender, eu tenho amplo domínio sobre aquele povo. Então, essa é uma ideia extremamente importante. Os teólogos, eles complicam as coisas. Eles não estudam Deus, para que Deus seja acessível ao povo. Eles estudam Deus para que Deus seja inacessível ao povo. Inclusive a própria Torá, dentro do contexto político, ela gira em torno disso. De uma elite sacerdotal, né, sobre o controle espiritual de um povo. Sim. Então, politicamente, ela tem esse aspecto também. Politicamente, é isso. Porque se tiver um clero que ele detém algo que é demais, ele é um intermediário entre Deus e o povo. Então, a palavra do clero é a palavra de Deus. O que o clero determinar que Deus é para o povo. Então, isso é uma ferramenta de poder. Então, os teólogos, o clero, os sacerdotes, o que eles fizeram foi uma elitização. Um próprio exemplo disso foi a excomungação até mesmo de Spinoza da sua comunidade, porque se a gente for ver pela história, o rabino dele passou por uma situação um pouco semelhante, que ele precisou ser humilhado, né, pelos seus líderes para poder não ser excomungado. E se a gente for ver pela ótica da Torá, a Torá não manda você humilhar o seu próximo ou o seu semelhante, pelo contrário. Porém, a liderança daquela época humilhou o seu rabino para que ele não fosse excomungado, porém Spinoza não aceitou passar por a mesma situação e acabou sendo expulso da sua comunidade. Então essa situação é um próprio exemplo disso que você... Sim, o próprio ele foi inclusive um parente de Spinoza, Uriel da Costa. Ele começou a escrever, a tecer uma crítica à teologia rabínica, ao que os rabinos passavam na época e tal. E com isso ele foi muito perseguido. E o Spinoza também começou a tecer a crítica e foi excomungado. Passou o próprio Uriel da Costa passou por diversas humilhações. Uma delas foi ser pisoteado e pedir perdão a toda a comunidade, enfim, para não ser totalmente excluído da sociedade, porque
sendo excluído da sociedade, era extremamente difícil de se viver, de se manter, extremamente difícil. Um falava com o outro, então em relação àquela pessoa, você não podia fazer negócios com ela, você não podia se relacionar com ela de Aí vem alguma aquele forma. velho papo, né? Então quer dizer, você está falando que os sábios estão errados? Aí na verdade é sim, porque são humanos, são grandes homens, mas tem muitos sábios, inclusive eu já vi de próprio judeu, tem muitos sábios aí que o pessoal cita, sábios, pessoas, rabinos que escreveram livros, que disseram tal coisa, que hoje é baboseira. Na época, para a comunidade, para aquele contexto, era algo grande. Você não pode ficar pegando também tudo que já foi escrito e... não, se foi escrito por um judeu velho, então é verdade absoluta. Não é, eles erravam também, entendeu? E ter essa humildade é o que nós aprendemos. Então, assim, os sistemas, eles são sistemas de poder, isso em todo lugar. E o poder quer se manter sempre no poder. O poder ele sempre quer se manter. O poder, a gente pode dizer assim, ele é um ego que quer se manter no self. Ele é um ego que quer se manter no alter. Ele quer expandir o self, ou seja, ele quer se expandir a si mesmo. Então, quanto mais o poder se expande, mais ele quer se expandir. O problema é que daí tem um outro poder que também quer se expandir. Chega uma hora que um bate no outro. Aí, quer dizer, os teólogos, eles complicaram as coisas. Inventaram muitos conceitos que complicaram as coisas espirituais. A própria espiritualidade se tornou uma palavra que não é uma palavra designada para uma coisa que você não entende muito bem. Então, aquilo que a pessoa não entende muito bem, ela chama de espiritual. Isso para muita coisa. Algo foge da nossa razão, não entende. Mistérios de Deus. Mistério. Mistério. Não, isso não é uma mentira, né? Porque de fato a espiritualidade ninguém entende o que de fato é. Você está olhando para algo totalmente abstrato. Os cabalistas chamam de ocultação. Algo oculto ao povo. Isso é um mecanismo usado pelo poder. Algo que é oculto ao povo. Então, algo que não é entendido pelo povo é algo realmente manipulado também. Místico, né? Porque o que eu não entendo muito bem, o outro ele pode dar um conceito, uma explicação. Se não é muito entendido, ele pode dar a explicação que bem ele entendeu. Porque eu sou o líder espiritual, então quem sabe sou eu. Você tem que falar nem. Então, é basicamente aí que vem todas as complicações. Vem das explicações sobre as próprias escrituras, a teologia. As próprias estruturas filosóficas também fizeram isso, também complicaram o pensamento. A filosofia ela tem uma ideia de que você tem que desvelar as coisas, você tem que descobrir o que está por trás daquilo. E realmente é uma ideia muito boa. A filosofia é uma ideia extremamente funcional. Porém, nada é intocável, né? Tudo está dentro da possibilidade de crítica. Tem um vídeo encaixando direitinho no que você está falando. Os caras fizeram um experimento. Eles pegaram um doce, alguma coisa que formiga adora e colocaram ali. A formiguinha foi lá e viu. E teve aquela experiência, achei um doce gigante. Vamos lá, vamos pegar. Aí a formiguinha foi lá dentro da toca e ele saiu sacana do cara que colocou o negócio, tirou. Aí a formiguinha voltou com o bando atrás, procurando, não achou. O que as outras formigas fizeram? Pegaram ela. Tá entendendo? Porque você foi compartilhando uma experiência que Isso acontece. você ofereceu a experiência pro outro. E aí ele chega lá, cadê a bala que você falou que tinha aqui? Eu juro que estava aqui, você mentiu para nós. Tá entendendo? E assim, se a gente for ver, os líderes, os filósofos que foram perseguidos, estava vendo a apologética de Platão, de Aristóteles, de Sócrates, né? E aí é basicamente isso. Tipo assim, eu falei do que eu experimentei, mas vocês não querem abrir mão do que eu abri para experimentar a mesma coisa. Então vocês me chamam de mentirosos.
Certo? Então vocês me acusam de ser falso porque vocês não querem pagar o preço que eu paguei para ter o conteúdo. Que é algo de Tem molejado, medo né? do novo, Que né? molejado. Então vocês demonizam tudo aquilo que é contra vocês. Por quê? Quer passar pelo estreito aí que é molezinha. É porque, por um lado a gente fala sobre os sistemas, sobre os poderes. Por outro lado, quem está do outro lado, o povo, de uma certa forma, se algo for dado a ele, ele não tem que construir, ele não tem o trabalho de construção do conceito, porque já foi estabelecido. Então, de uma certa forma, dá um tipo de conforto. A ignorância, ela dá um certo Já vem conforto. pronto. Então, não precisa de uma busca, não precisa estar ali e fazer. Aquele sistema ele já foi dado. Então, já tira da pessoa aquele trabalho que ela tem que fazer. Então, vamos dizer assim, meio que me poupa de trabalho, porque isso já foi pensado. Então, me poupa do trabalho. Já está pago na cruz. Então, isso assim, é uma consciência que existe, é uma consciência mundial que existe em todo tipo de sistema. É algo que deveria haver uma mudança nisso, que é algo muito complicado. E até mesmo a Kabbalah tem essa questão, né? Por exemplo, se alguém te falasse que a pessoa que você mais odeia, que não está nem aí com Torá, com espiritualidade nenhuma, que tem uma vida totalmente regressa, promíscua, e lá naquele dia lá que é chamado de Olam Rabá, unidade da consciência, essa pessoa vai estar lá. E não fez nenhum trabalho, nunca se dedicou a nada, levou a vida da pior forma possível, mas lá, você que fez todo o trabalho, você vai ver ele lá feliz. Isso te alegra? Então, também não está pronto para entrar. Nem um pouquinho. Também não está pronto para entrar. Tá entendendo? Se não te alegra ver a pessoa altamente tóxica e destrutiva aqui, lá junto contigo, dividindo os mesmos méritos, é porque tu ainda acha que existe essa separação. Que eu mereço, mas ele não. É igual a história do... Entendeu? Então, enquanto você não tiver, poxa, a minha parente, meu gosto parente de que Deus, não está não, nem não, aí não. com Torá, com religião, que não quer nada de espiritualidade, bebe cachaça todo dia, briga com a mulher, faz tudo de errado, ele vai estar lá também, compartilhando os mesmos frutos. Se isso não te alegra, irmão, porque ainda tem ego aí. Tá entendendo? Esses sistemas que a gente está falando, a consciência que a gente está falando, a crítica da consciência que a gente está falando, é algo extremamente importante da gente pensar. É algo extremamente importante porque machuca. Porque é uma coisa que dói, é uma coisa que exige... Gera incômodo. Exige um certo esforço. Então, por exemplo, tem uma citação que diz sobre o filósofo. O filósofo, por um lado, ele é uma pessoa que investiga o universo, mas ele investiga o universo como se o universo girasse ao seu redor, conceitual. É como se todo o universo, toda a natureza, ela funcionasse conforme a lupa filosófica que ele investiga. Então, quer dizer, cada um, ele busca uma verdade. O filósofo vai buscar a verdade na quebra de paradigmas, na questão da crítica, na questão de formar outras coisas. O teólogo, ele vai buscar sua verdade no abstrato, nessa espiritualidade abstrata. E no final de tudo, todos têm vontade de sistema. Pode ser assim um pouco difícil a gente ter a gente perceber essa ideia, mas todo mundo tem a vontade de sistema, a vontade de pertencimento a alguma coisa, a vontade de, eu me situo dentro do sistema religioso, eu me situo dentro do sistema filosófico, eu me situo dentro do sistema científico. Cada um, ele tem a vontade de sistema, e é isso que o Nietzsche ele critica, por isso que ele critica os próprios filósofos. Ele foi o pensador que atirou para todos os lados.
ele criticou os teólogos, atirou para sua classe também, os filósofos. Ele saiu distribuindo uma crítica para todo mundo, até para si mesmo. Então, quer dizer, ele falou que todo mundo tem vontade de E sistema. hoje todo mundo fala e fala com apreciação, né, do Nietzsche, mas na época dele ele era um sofisticado. Todos os grandes pensadores e grandes filósofos passaram por Ele isso. era um Maquiavel. Até mesmo Van Gogh, que não davam valor para ele, vendia quadros a centavos. Hoje em dia, depois de sua morte. E aí como é que você vai usar como referência pessoas que conseguiram na sua vida material tudo aquilo que você não quer? Isso não ajuda. Esse que é o desafio. Não ajuda. Como é que eu vou me inspirar no Nietzsche se ele viveu da forma mais miserável possível e morreu da forma mais triste possível? Quer dizer, eu não quero ser como ele, por que eu vou pensar como ele? Mas a ideia nunca foi essa. Vou dar um Nunca foi exemplo. você se tornar a pessoa, mas se tornar você próprio. Vou dar Por isso que Nietzsche ele falava o seguinte: torna-te aquilo que tu és. É buscar a própria verdade. Vou dar um exemplo Verdade. contemporâneo nosso, que aconteceu há pouco tempo. Tirando política de lado, não quero me meter questão de política nem nada. Agora pode. Não. Deixa eu falar que é interessante. Mas foi um médico brasileiro, hoje foi reconhecido como o melhor médico. Eu não lembro o nome dele, eu vou trazer, depois jogo no grupo. Porque ele, durante o período da Covid, ele estudou e disse que a ivermectina era um dos medicamentos que combatiam a Covid. Então, devido à ideologia política que houve na época, muita gente bateu, xingou, Eu também. praticamente excomungou esse camarada da sociedade. Um exemplo. Só que hoje foi comprovado que o estudo que ele fez estava correto. Agora, ou seja, os próprios brasileiros excomungaram. Sabe por que eu tomei a ivermectina na época? Porque eu fiquei sabendo de um rabino que geral Israel estava tomando. E hoje um médico brasileiro é reconhecido lá fora como um dos melhores médicos que estudou essa Composição. Exatamente, essa composição, e foi comprovado. E nós, os próprios, o excluímos. É ignorância humana, E né? aí, Por motivo político. E aí a vacina aí está dando um bocado de conta de efeitos colaterais. Ó, quando eu peguei o Covid pelos sintomas, né? Umas 2 ou 3 vezes eu peguei o Covid. Pelos sintomas. E eu falo para vocês, com toda exatidão, porque eu passei por isso. A Covid não é igual, ela não é igual, sabe qual? Aquela do mosquito, da dengue. Não, a outra, tem uma outra. É a chikungunya. A pior doença que eu já peguei, Foi chikungunya. É terrível. Não foi o Covid não chega nem aos pés do chikungunya. É terrível. Chikungunya, eu falo pra todo mundo, eu pisava no chão assim, doía tudo. Eu ficava na cama deitado. Graças a Deus não peguei nada disso. Então, só para a gente finalizar a aula, a gente vai falar sobre Nefesh na próxima, mas a gente falou de Uruar também, Foi escrito no que significa intenção, vontade, como é, o tolo tirará todo o seu espírito. Uruar, Provérbios 20:11, ou seja, sua intenção e seu desejo. Do mesmo modo, e o espírito Uruar dos egípcios se esvanecerá dentro deles, e eu destruirei seu conselho. Isaías 19:3. Ou seja, seus desejos serão espalhados e seu governo desaparecerá. Assim também, quem mensurou o espírito Uruar do Eterno, e quem é o homem que pode fazer conhecer o seu conselho? Isaías 40:13. Ou seja, quem sabe a ordem de sua vontade ou conhece como ele governa o universo, para que nos faça conhecer. Conforme explicaremos nos capítulos sobre o regime do universo que verão em seguida. Assim, toda vez que a palavra Ruach é atribuída a Deus, é conforme o quinto significado, e às vezes conforme o último, vontade, conforme explicamos. Cada passagem deve ser explicada de acordo com o seu contexto. E isso é muito importante, cada passagem deve ser explicada de acordo com o seu contexto. Dentro das explicações do Rambam, o contexto ele vale muito, ele é muito importante, porque se a gente criar um sentido único
para uma palavra, a gente distorce todos os outros sentidos que são usados. Aí por isso que vem as más interpretações com quem vai estudar as escrituras e não leva em consideração os contextos diferentes que aquela palavra com seus diversos significados. Isso é uma regra do chat, né? Nenhuma interpretação pode contradizer a outra. Então por isso que o literal é importante. O literal vai te dar a base. Eu posso criar um monte de interpretação em cima daquilo, mas se alguma delas não respeitar o literal, então ela é descartável. Isso, exatamente. Isso é extremamente importante para se estudar as escrituras. É algo que não pode ser deixado de lado, senão vai corromper o próprio entendimento de que aí, Eduardo, eles pegaram um montão de coisa que era separado, né, estudado, né, porque foi confiado a um povo, uma classe, entendeu? Dentro de pessoas dentro de um povo, foi confiado que eles estudassem e lecionassem, né? E explicassem, ensinassem os demais, né? E aí, um pessoal de outros lugares pegaram uma parte ali e fizeram o quê? Criaram um novo conceito dentro daquilo ali que era cabível só aquele grupo de pessoas ali que eles esmiuçavam, né? Estudavam ali, tava até olheira, né? Eles ficavam ali estudando o negócio e criaram novos conceitos. Eles misturaram, fizeram uma mistura de palavras ali. Sim, isso, as escrituras é o maior exemplo que a gente tem de acontecimento na humanidade na questão disso. Até o próprio povo judeu fez isso dentro da sua própria escritura. A tradição rabínica, enfim, criou várias coisas. Não é à toa que houveram depois muitas críticas ao entendimento rabínico sobre as próprias escrituras. Enfim, isso é algo que aconteceu dentro de todos os grupos. Até dentro de Israel também, isso aconteceu. E só para a gente finalizar, tem uma citação muito importante que a gente consegue extrair um entendimento muito, muito profundo disso, que é uma palestra de 1987, mais ou menos, uma palestra sobre cinema de Deleuze. Aí ele tá falando sobre o cinema, né? Com estudantes de cinema da época, e ele faz uma citação de Minelli que faz a gente refletir muito bem. Ele fala: nós, de uma forma ou outra, ou menos ou mais, nós somos vítimas dos sonhos de outras pessoas. Todos nós, de alguma forma, somos vítimas dos sonhos dos outros. Aí ele diz, até a mais graciosa garota, ela é um grande devorador. Porque todo sonhador é um devorador. Então nós somos devorados até, ele diz, pela mais graciosa menina, mais graciosa garota. Porque todos aqueles que sonham, todos aqueles que não sonham, são vítimas daqueles que sonham. Então ele fala, não seja vítima dos sonhos dos outros. Tenha os seus próprios. Tenha os seus próprios sonhos. Então isso quer dizer, todos nós somos vítimas, somos causas de sistemas que são sonhos dos outros. Então ele fala, todo sonho é um grande devorador. Aqueles que não sonham são devorados pelos sonhos dos outros. Então aqueles que sonham, por exemplo, nós devemos sonhar para não sermos devorados pelos sonhos dos outros. Ou seja, não sermos vítimas. Objeto de sonho alheio. Objeto do sonho alheio. Então, quer dizer, isso nos ensina a criar, a sonhar e buscar, criar nosso próprio pensamento. Criar pensamento é isso. Criar pensamento não é você ser vítima do sonho dos outros. É você mesmo sonhar.
Então isso tá, para mim, isso está além da verdade, até do próprio conceito de verdade. Porque na verdade quem está sonhando está mobilizando todo mundo em prol de realizar o seu sonho, né? Isso. E se você não está sonhando, você está sendo ferramenta daquele que está sonhando. Sendo vítima. Não é nem vítima, mas assim, você tá empenhando a sua vida em realizar os sonhos alheios. Acaba sendo emaranhado no sonho dos outros. É isso aí. Se torna a ferramenta do outro. Exatamente. Então isso nos leva a refletir sobre isso. O que a gente está fazendo na nossa vida? Será que a gente está sendo devorado pelo sonho dos outros? Ou nós temos os nossos próprios sonhos? Estamos devorando os outros com os nossos sonhos. Esse é o dilema. Na recíproca, Esse é o dilema. Ou você é o controlador ou você é o controlado. Ou tem a similaridade e a disparidade, né? Aí você decide, né? Porque assim, se você tiver que manipular o outro, Que é a similaridade ou a se disparidade. você tiver que manipular o outro pelo bem do outro, Está todo mundo aqui? tá tudo bem? Quem deveria estar? Você está manipulando o outro, mas pelo bem dele, tá tudo bem? Depende no final, se no final... Não, é pro bem dele, é pro bem dele. então tá bom. Mas eu estou manipulando ele, Para o eu próximo estou bem dele. manipulando ele para que ele faça aquilo que eu quero, porque o que eu quero é bom para ele, eu sei que é. Quem descobre isso sabe se vale a pena ser pai ou mãe. Deus. É. Porque o pai que não é manipulador em relação ao próprio filho vai criar um tirano. Não, o criador Vai faz ser isso com a gente. manipulado pelo filho. O Então qual é a sua Somos situação diante do outro? influenciados todo dia, todo momento. Ou tu é líder ou tu é liderado. O Eterno faz isso com a gente Pode todo momento. Nos manipula para o bem. Cara, só existe boi e boiadeiro. Né? Aí é o ego patriarcal que tem O Eterno nos manipula para o bem, mano. A nossa própria E com evolução. essa discussão a Isso, gente é que seja vai bom, finalizar essa aula. Eduardo gosta. Mas olha só, Finalizado? É isso. mas olha só, uma pergunta.